Olá, Shalom. Para quem ainda não assistiu a nenhum vídeo meu, eu sou o pastor Rui Nascimento e a mensagem que eu estou trazendo hoje colocaria como título Judeus versus Teólogos, ou melhor ainda, Rabinos versus Teólogos. Nós vemos que o povo judeu, praticantes, ortodoxos, os ultra-ortodoxos, enfim, todos os judeus que se debruçam sobre os estudos da palavra da Torá, da Tanakh, eles não fazem mais do que afastar de Deus o povo que deveria ser o povo de Deus. O que eles conseguem fazer com tantos estudos e tantas proteções é afastarem de Deus aquilo que pressupostamente deveria de ser, e eu creio que diante de Deus continua sendo o povo de Deus. Mas como Yeshua falou para os fariseus e doutores da lei, falou para eles que vós julgais ter a chave da ciência, mas não entrais nem deixais entrar aqueles que querem entrar. Então é uma acusação muito grave que Yeshua faz para eles. Julgais ter a chave da ciência. E então não entram nem deixam entrar aqueles que poderiam e que deveriam de entrar, porque a quem foi dado a tarefa de carregar, de passar, de ensinar a Torá, eles se transformaram em estudiosos da Torá e ultrapassaram a simplicidade da Torá, colocaram a Torá como sendo algo para alguém. A Torá seria só acessível a alguém muito inteligente e muito acima da média. Significa dizer que Deus é um Deus segundo o que eles tentam passar. Como mensagem, Deus é um Deus de elites. E não é assim. E Yeshua trouxe uma mensagem de simplicidade. Nós vemos os evangelhos e vemos as palavras dele, elas são muito simples. Se nós pegarmos em Mateus 5, 6 e 7, nós vemos ali as mensagens que o Senhor traz, elas são ao mesmo tempo profundas e ao mesmo tempo simples. E tudo o que os escribas e fariseus e doutores da lei fizeram foi complicar a simplicidade da palavra de Adonai. Eles, através de tantos estudos e de tantos debates e de tanta busca, escreveram dezenas de livros que vieram encobrir os mandamentos, que vieram encobrir a Torá, que vieram escamotear a verdade. Hoje o povo judeu, sobretudo em Israel, aqueles mais tradicionais e mais ortodoxos, eles vivem apoiados no Talmud, no Sidur, na Mishnah, livros e livros de orações e rezas aprendidas de cor que eles fazem todos os dias. Parecem quase os católicos rezando o Pai Nosso e a Ave Maria e Salve Rainha. Na verdade, eles se afastaram completamente e como Isaías fala, os seus lábios, como o Senhor fala, Adonai fala através de Isaías, os seus lábios falam de mim, mas o seu coração está longe de mim. Então, eles envolveram os mandamentos de Deus com uma série de regras talmúdicas que fazem com que cada mandamento esteja hoje muito longe da perspectiva do povo hebreu, do povo judeu. Todos os mandamentos estão encobertos por regras e regrinhas que não são mais do que tradições passadas de pais para filhos através do halachá, que é a Torá oral.
e faz com que meia dúzia deles se considerem os suprassumos e os donos da verdade, sobretudo os rabinos, que não são outra coisa, a grande maioria deles, como são pessoas quase que horrorosas. Eles se tornaram pessoas horrorosas, se tornaram pessoas petrificadas. E eu posso entender claramente quando Yeshua fala que eles são sepulcros caiados. Na verdade, eles têm aspecto de religiosos e na verdade eles não passam disso, de religiosos, porque eles criaram toda uma série de leis e de estruturas que vieram fechar, cegar os olhos daqueles que possam querer enxergar os mandamentos e não conseguem chegar lá antes de passar por todas aquelas regras que Adonai nunca mandou ninguém colocar. Então, o que nós vemos hoje em Israel e no mundo judaico são rezas repetidas, aprendidas de cor e que nada têm a ver com um coração voltado para servir a Adonai. Na verdade, Israel perdeu verdadeiramente todo o sentido diante daquilo que Adonai tinha estabelecido para eles. Lá em Samuel, no primeiro livro, na primeira carta de Samuel, Israel se enterrou. Israel se autoproclamou fora da presença de Adonai. Eles quiseram tanto, porque me parece, segundo aquilo que eu entendi da Torá e da Tanakh, me parece que o verdadeiro propósito de Adonai com o povo de Israel, ele se mantém, na verdade, até hoje, porque o Adonai tampou, preencheu essa lacuna com Yeshua. Mas Adonai estabeleceu Israel como uma nação separada, um reino sacerdotal. Pressupõe-se que sacerdote intercede, pressupõe-se que sacerdote abençoa, pressupõe-se que sacerdote leva boas novas de Adonai, pressupõe-se que a glória de Adonai seria expressa e manifestada através dessa nação escolhida, separada para servir as nações, para trazer as nações ao Deus daquela nação. Esse era o objetivo central da Torá, no meu entendimento, quando Adonai separa esse povo como reino de sacerdotes e deu a eles uma missão levítica, deu a eles uma missão de carregar as escrituras e os oráculos, os profetas, os patriarcas, como o apóstolo Paulo fala que tudo lhes pertence, tudo lhes foi confiado. Mas Israel falhou por completo na sua missão sacerdotal, ao ponto de Adonai permitir que hoje eles não tenham nem mais um templo para que os seus pecados sejam perdoados, e glória a Hashem por isso, porque hoje o templo é outro, hoje o perdão dos pecados é outro. Eu não vou entrar nesses méritos aí. O que eu quero é trazer um paralelo entre os rabinos, entre os judeus e os teólogos atuais. Israel perdeu esse direito sacerdotal a partir do momento em que pediu a Samuel um rei. Nos dá um rei. Queremos um rei. E Samuel ficou extremamente irado. Samuel tinha vontade de destruir aquela nação, e com muita razão, porque Samuel entendeu perfeitamente o plano de Deus para a sua nação, mas a sua nação não entendeu nem o profeta e muito menos o seu Deus. E então essa nação rebelde e obstinada pediu a Samuel: dá-nos um rei. E Samuel ficou furioso e foi diante do Senhor, e o Senhor falou para ele: Samuel, faz como eles te fazem e não fica preocupado, não, porque eles não estão virando as costas a ti, não, Samuel, é a mim. Isso é uma acusação, uma constatação e acusação ao mesmo tempo terrível que Deus faz contra Israel. Eles não estão virando a ti as costas, não, Samuel, é a mim, o seu Deus, o seu Criador. Mas
como Deus é um Deus de misericórdia, de graça e de compaixão, sempre Deus vai resgatar esse povo. Mas enfim, eles se colocaram na posição de estamos fora, não queremos nada contigo, Adonai. Nós queremos os outros, queremos ser iguais às outras nações, nós queremos ter reis, queremos ter deuses falsos, queremos ter uma vida cheia de mentiras, cheia de engano, nós queremos andar segundo a vontade dos nossos desejos, das nossas mentes, dos nossos corações, nós não queremos seguir a Torá. Na verdade foi o que eles acabaram de falar para Samuel naquele momento. Nós não queremos esse Deus, nós estamos cansados desse Deus, assim como eles já declararam isso lá, nós estamos fartos desse miserável maná, que não era outra coisa que Yeshua, que descia dos céus para trazer o suprimento ao seu povo, mas enfim, era uma profecia que estava sendo escrita naquele momento e que eles não entenderam a missão deles. Enfim, não estou com isto sacrificando, ou punindo, ou acusando Israel, estou constatando a história, estou constatando aquilo que está escrito sobre esse povo. Mas também está escrito que Adonai cegou eles para que chegasse até aos gentios, aos goim, chegasse a salvação, chegasse também a possibilidade de os goim entrarem nesse plano. E como esse plano não foi cumprido, o plano de levar as mensagens que Adonai queria às nações, Yeshua fala também para os doutores da lei, para os fariseus. Examinais as Escrituras pensando teres nelas a vida eterna. Porém, são essas mesmas Escrituras que falam de mim. Ou seja, essas Escrituras estão dizendo que eu sou a vida eterna. Essas Escrituras estão mostrando para você que eu iria chegar, que eu sou essa vida. E nem assim eles entenderam. Pois muito bem. Um exemplo do que os judeus fizeram é que o Shabat, não existe mais em Israel. O Shabat não existe mais no meio do povo judeu. Aliás, existiu talvez em alguns momentos, mas hoje o Shabat não existe mais. O Shabat existe escrito, é um mandamento morto, está lá no papel. A letra é morta, mas está sem espírito, ele não está vivificado. O Shabat em Israel representa 0. É um sinal que não é mais um sinal, porque ele não está nos corações, ele está numa tradição e é feito por tradição. É como uma pessoa ir lá para Aparecida colocar umas velas. Onde você está indo? Eu estou indo para Aparecida. Por que está indo um montão? Ah, que legal, também vou. E os judeus são assim. Por que você está fazendo isso? Ah, porque os meus pais faziam. Por que você acende as velas? Ah, porque os meus pais acendiam. Ah, porque você come esse pão? Ah, porque os meus pais comiam. E por que você não pode pegar o elevador ao sábado? Ah, porque faz uma faísca lá e não pode acender fogo. Ah, por que você não pode andar mais de 800 metros? Porque está escrito no Talmud. Então, cercaram o Shabat com uma série de lixo que o Shabat não consegue se enxergar mais, não consegue se vislumbrar a essência do Shabat, não consegue se vislumbrar o descanso de Adonai, que descansou ao 7º dia e nos permitiu entrar no descanso dele. Essa é uma das partes dos rabinos que não enxergam, acham que têm a ciência, a chave da ciência, não entram no reino dos céus, nem deixam entrar aqueles que querem. Porque para entrar no reino dos céus não precisa de tanta porcaria que eles colocam ao redor da vida deles. Os cabelos compridos, um chapéu preto, um sapato preto, nada disso. Isso não está escrito em lugar nenhum. Aquilo é tudo besteira. Torna eles como pessoas horrorosas, horríveis, macabros, parecem urubus. Misericórdia. Parecem, eu não falei que são. Eles se tornam em pessoas horríveis. Na verdade, os maiores perseguidores do povo de Israel é o próprio povo de Israel. O povo mais perseguido pelos judeus são os judeus messiânicos, são aqueles que creem em Yeshua, são massacrados em Israel, pelo mundo inteiro. Pelos rabinos que creem ter a chave da ciência e não entenderam nada, não enxergaram nada. Perseguem os seus próprios irmãos. Lançam bombas nas sinagogas dos judeus messiânicos. Até lançam fogo nas casas dos que são judeus messiânicos. Chamam eles de seita, não fazem parte do povo de Israel. Existem coisas em Israel que é necessário serem conhecidas e não são, porque essas pessoas horrorosas, horríveis,
que carregam a Torá e que dão cabeçada naquelas pedras daquele muro, tomara quebrassem a cabeça naquelas pedras. Como Paulo fala, oxalá se mutilassem ao se circuncidarem, oxalá se mutilassem. Você entende o que é que Paulo estava falando ali? Oxalá cortassem o negócio lá, em vez de tirar só a pelezinha lá na ponta. Oxalá se mutilassem. Tomara que ao se circuncidar, eles se cortassem e arrancassem aquele negócio. Tomara que quando eles vão lá bater com a cabeça nas pedras, eles quebrassem a cabeça. Porque eles são horrorosos. São homens que perseguem aqueles que caminham pela verdade. Como perseguiram Yeshua, como entregaram Yeshua para a morte. Amém, glória a Deus por isso. Porque lá, na altura, então, era profético. Hoje não. Hoje é burrice. Hoje é ignorância. Hoje é cegueira. Mas, assim como temos esse povo horroroso, temos os teólogos de hoje que são igualmente horrorosos. Aliás, são piores ainda que os outros. Os que acham que têm a chave da ciência, que escrevem livros e livros, dicionários e dicionários, para provarem o improvável, para justificarem o injustificável. Nós continuamos com os mesmos horrorosos hoje. Esses mesmos horrorosos são os de lá, são aqueles que cercaram o sábado e o sábado não se vê mais. Os de cá são aqueles que eliminaram o sábado para não ter que cercá-lo. Se Yeshua voltasse aqui hoje em pessoa, falaria com os teólogos do mesmo jeito que ele falou com os fariseus, saduceus, com os doutores da lei. Sepulcros caiados. Eles, os rabinos, através dos talmudes, mishnás e daquelas rezas feitas sem nexo todos os dias, sem sentido, esperando ainda fazer sacrifícios e holocaustos num templo que não vai ter nunca, porque ainda não entenderam que já chegou aquele sacrifício eterno, perfeito, verdadeiro. Esses teólogos de hoje, para não cumprirem também aquilo que Adonai falou através da Torá, falam, Yeshua anulou o sábado. Yeshua anulou a lei. Também não precisamos dessa porcaria para nada. Dizem eles, entre aspas. Porque se eles consideram que não precisam mais disso, para eles é porcaria, é lixo. E os teólogos de hoje julgam ter a chave da ciência e são iguaizinhos aos fariseus de então. Como Yeshua falou, nem entram, nem deixam entrar. Pior é que a função que Yeshua deu a esses teólogozinhos de hoje, que deveriam de pregar o Evangelho a cada criatura, mas não ficam escrevendo livros e livros, enganando o povo, e não só teólogos não, pastores muito expressivos. R.R. Soares escreveu um livro dizendo que Yeshua anulou o sábado. Eu não vou falar o que eu penso porque eu pecaria, eu não quero pecar. É um homem que tem uma audiência incrível no Brasil e no mundo. Nem ele entra, nem deixa entrar aqueles que querem entrar. É incrível. Você que está aí desse lado, pensará assim, então precisa do sábado para entrar ou precisa de Yeshua? Se você faz essa pergunta, não tem nem resposta. Porque você não entendeu nada da Bíblia. Esses teólogos de hoje, que escrevem livros e volumes de 800, 900, 1000, 2000 páginas para provar aquilo que Yeshua nunca fez, deveriam de entender que a Torá, a Tanakh e a Brit Hadashah, isto é, a Bíblia, ela não é para ser estudada, ela é para ser cumprida, ela é para ser obedecida. Nunca Deus mandou o povo de Israel estudai a minha palavra. Ele mandou obedecei à minha palavra. E o que está faltando nesse povo e nos gentios que se dizem igreja, é obedecer. Só. Então, se você conhece por aí algum teólogo, pessoa muito importante, muito especial, doutor, PhD, que escreveu um monte de livros, saiba que isso é um monte de lixo. Porque Salomão fala que não escrever livros é enfado e canseira. E é vaidade. Não precisa de escrever livros. Precisa de gravar no coração a Torá.
Precisa que se cumpra na sua vida Jeremias 31, 33. Eis que virão dias em que eu, fala Adonai, lhes darei um coração novo, não um coração de pedra, mas um coração de carne, e gravarei nele as minhas mitzvot. Gravarei nele os meus mandamentos, as minhas ordenanças, os meus estatutos, e eles me serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eles quem? Todos aqueles que quiserem, porque Adonai é Deus das nações. Ele não é Deus de Israel. Ele escolheu Israel como um povo sacerdotal para levar às nações o sacerdócio, para levar às nações a verdade, para levar às nações a Torá. Falharam redondamente. E Yeshua é a prolongação de Israel, porque Yeshua falou para a samaritana: vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eles não cumpriram, mas Adonai se preocupou em enviar alguém deles para cumprir aquilo que eles não cumpriram. Teria que ser um sumo sacerdote, o perfeito cordeiro, para um sacrifício perfeito. E ele não veio para abolir nada, ele veio para cumprir e veio para nos ensinar a cumprir também. Adonai espera de mim e de você obediência, e não que você se torne uma pessoa horrorosa, cheia de teologia. Ele espera que você se torne um servo, humilde, que você seja um filho de Noé, que caminhe com justiça, integridade e humildade. E que você seja um filho de Abraão, que caminhe pela fé. Abraão nunca frequentou escola de teologia nem seminário teológico. Seminário teológico é enganação, é para ganhar dinheiro. É maquiavélico. É grana, dinheirinho, din-din. Aprenderam com os católicos. E os católicos aprenderam com os judeus de então, com os rabinos, com aqueles que faziam do templo negociata. Por isso eles levaram o templo para Roma, porque era uma negociata boa, dava muita grana. E Yeshua veio quebrar tudo isso e veio dizer assim: vai, ide e pregai o Evangelho. Significa pregai as boas novas a toda a criatura. O resto é conversa, é dinheiro, é vaidades, é soberba, é arrogância, é ganância. Em nome do Senhor Yeshua, seja você um discípulo e uma bênção. Shalom.